Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o nosso estudo da Palavra de Deus, estamos tratando sobre o homem como a coroa da criação de Deus e hoje iremos abordar o plano da redenção preparado por Deus para a humanidade. Seja bem-vindo ao Teologia Viva. Queridos irmãos, nesse estudo bíblico, traremos reflexões sobre o plano de redenção que Deus elaborou para a humanidade. Queremos tratar de uma forma didática, objetiva, porque a própria palavra de Deus irá explicar que a vida humana tem um propósito maravilhoso para Deus, pois Ele assim o fez, projetou um plano redentor para o homem. E quando nós falamos desse aspecto, uma das primeiras características da natureza do plano da redenção é que ele esteve oculto no coração de Deus por muito tempo. E esta é a maior revelação das Sagradas Escrituras. Deus fez o homem e mesmo este homem tendo caído no pecado, Deus nunca desistiu da humanidade. Ele criou um plano de redenção para este mesmo homem que havia caído. Este plano, em resumo, envolvia a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Então, irmãos, tratando sobre a obra salvadora do Senhor, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele chama de mistério oculto. Veja o que o apóstolo Paulo disse: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, e versículo de número 26. Por que mistério? Poderíamos perguntar. Isto porque o plano da salvação não estava totalmente explícito no princípio aos homens. O plano de redenção foi elaborado na mente do Pai Celestial. E com o passar do tempo, foi sendo revelado nas Escrituras pelo eterno Deus, sendo preparado um ambiente na história humana para a sua execução e, finalmente, feita a sua consumação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto do Apocalipse fala da morte do Cordeiro desde a fundação do mundo. Isto é chamado de presciência de Deus. Ele vê as coisas que não são como se já fossem. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo de número 8. Mesmo no momento da queda espiritual do homem no Éden, o Senhor proferiu palavras que prefiguravam a obra da redenção humana, ainda que naquele momento estava oculta em seu coração. Mas o anúncio de que, da semente da mulher, ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, é uma expressão profética do plano da redenção. Vejamos. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, e versículo de número 15. Analisando a etimologia da palavra religião, descobrimos que, no latim, ela deriva da palavra religare, a qual traz o sentido de religar, religação. E religar com Deus é o que o homem tenta fazer há milhares de anos, quando cria metodologias sistemáticas, religiões. Porém, só existe uma forma de religar-se com Deus: é aceitando o plano de redenção criado pelo próprio Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho de João, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, e versículo de número 6. Podemos afirmar que a primeira etapa para a execução do plano de salvação do homem foi estabelecida quando Deus escolheu um povo para si, para que este povo pudesse receber as revelações e no qual o seu próprio Filho se manifestaria ao mundo. Este é o povo judeu. Vejamos,
Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Isaías 51, versículo de número 4. Vejamos o que disse também o Senhor Jesus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João capítulo 4, versículo de número 22. O Senhor Jesus, ele ainda disse em seu evangelho, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo de número 24. O chamado de Abraão é um marco importantíssimo no desenvolvimento do plano de salvação da humanidade. Estava sendo lançada a pedra fundamental para o desenrolar do projeto de resgate da raça humana. Na promessa feita a Abraão, também estava implícito o mistério do qual o apóstolo Paulo falou anteriormente, quando nós citamos um pouquinho atrás o texto. Esta foi a promessa que o Senhor fez a Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de salvação começaria pelos judeus, mas seria abrangente sobre todas as nações da terra. O Evangelho de Mateus registra que Jesus Cristo é descendente de Abraão, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, desde o chamado de Abraão, o desenvolvimento do plano da salvação se concentrou na nação de Israel. O Senhor entregou a lei a Moisés no monte, juntamente com todos os rituais necessários para manter a comunhão do seu povo consigo mesmo, através do sacrifício de animais, conforme o modelo da lei de Moisés, os quais, na verdade, eram figura do verdadeiro sacrifício e da verdadeira redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. O Senhor enviou os seus profetas, os quais anunciaram a chegada do Messias, o Salvador do mundo. Por toda a Escritura, o Messias foi anunciado, seja de forma direta ou indireta. Todos os detalhes sobre sua vida, sua obra, seus sofrimentos e a consumação da obra de Deus em sua vida estão revelados nas Escrituras. E vindo a plenitude dos tempos, ele veio ao mundo. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Ainda outro texto da palavra de Deus nos diz, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Um dos mais importantes questionamentos do Novo Testamento foi feito pelo carcereiro de Filipos. Ele fez a seguinte pergunta, e tirando-os para fora disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16, versículo de número 30. Já havia passado o perigo de o carcereiro romano ser condenado à morte por causa da possível fuga em massa dos prisioneiros que estavam sob o seu cuidado. Portanto, a pergunta não estava se referindo a salvar-se do castigo romano pela fuga em massa, mas a salvação de sua alma. Veja, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16 e 28. Conclui-se que, quando o carcereiro perguntou acerca de como ser salvo, já não tinha em vista o perigo decorrente do não cumprimento da ordem dada pelos magistrados, vez que nenhum preso ao seu cuidado escapou após o terremoto. O termo grego sotéria, comumente traduzido por salvação, livramento, perseveração,
e segurança podia ser utilizado para se referir à libertação de uma prisão, como se deu no caso dos apóstolos em Atos 5:23, ou quando o apóstolo Paulo não morreu após ser picado por uma víbora, em Atos 28, versículo 5. O uso do termo sotéria no Novo Testamento tem principalmente o sentido de sublinhar a libertação da condenação eterna. O carcereiro queria ser salvo de quê? Se não corria risco de morte. Em função do seu dever, a resposta do apóstolo Paulo, direta e objetiva, foi: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo de número 31. Isto demonstra que o interesse do carcereiro tinha relação direta com a doutrina que Paulo e Silas estavam anunciando lá dentro da prisão. A pergunta simplesmente demandou uma resposta direta e objetiva. Crê no Senhor Jesus. Entretanto, a respeito do surgimento de inúmeros tratados teológicos ao longo da história da igreja, a pergunta do carcereiro, se caso fosse ser respondida por essas ramificações teológicas e teóricas postas em xeque pelas inúmeras teorias, talvez em nossos dias ele fosse recriminado por algum segmento, tendo como base alguns pressupostos da teologia desenvolvida ao longo dos séculos. As perguntas e asserções que o apóstolo dos gentios teria que apresentar ao carcereiro seriam inúmeras. Por exemplo, você acha que precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Então você quer desempenhar um papel coadjuvante na sua salvação? Essas seriam perguntas que fariam hoje. Alguns diriam, não há o que fazer, visto que ou você é um dos eleitos e predestinados à salvação, ou está predestinado à danação eterna. Ou então ainda diriam, a sua mentalidade ainda não foi iluminada pelo Espírito Santo, tendo em vista que ainda busca mérito em querer e crer para ser salvo. Bom, a pergunta do carcereiro possui um elemento essencial à salvação: humilhar-se a si mesmo, conforme Lucas 18:14. Negar-se a si mesmo, fazendo-se servo, com a pergunta: que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro estava se propondo a servir um Senhor, aceitar as condições do plano salvífico na condição de servo. Essa mesma pergunta feita por um carcereiro romano foi feita a Jesus pelos judeus que comeram pão a fartar. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? João 6, versículo de número 28. A resposta de Jesus é igual à do apóstolo Paulo. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, versículo 29. Os judeus e o carcereiro teriam que fazer a mesma coisa, crer no Senhor Jesus Cristo. Se quisessem fazer algo para ser salvos, nessa proposta não há diferença entre judeus e romanos, uma vez que ele revela-se rico para com todos que o invocam. Porque as Escrituras dizem, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Romanos 10, versículo 11 e 12. A palavra de Deus é objetiva e clara. Somente Deus pode salvar o homem, mas para isso ele elaborou o plano da salvação. Por outro lado, ao homem é impossível se salvar, mas é possível aceitar o plano que Deus criou para a humanidade, porque para Deus não há impossíveis. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19 e 26. Para Deus efetuar a salvação do homem, demanda uma nova criação, uma nova geração. Quando disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo para ver o reino dos céus, Jesus estava destacando que, para ser salvo, era imprescindível ser criado de novo. João, capítulo 1, versículo 12 e 2. 2 Coríntios 5 e 17, Gálatas 6 e 15 e Efésios 2 e 10 coadunam com esta minha expressão.
Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas, disse Tiago, capítulo 1, versículo 18. O novo homem é criado por Deus em plena comunhão com ele, ou seja, em verdadeira justiça e santidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versículo de número 23. Salvação só em Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo Jesus, o homem pode ser salvo, sim. João 3, 16 e 17. Quando dizemos por meio de Cristo, está implícito que o Verbo eterno teve que se fazer carne, tornando-se semelhante aos homens em tudo. Na condição de homem, mesmo sendo o Filho de Deus, teve que se humilhar a si mesmo, fazendo-se servo do Pai, o que demandou ser obediente em tudo, inclusive ao se entregar aos pecadores para ser morto em uma morte de cruz. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, do versículo 6 ao 9. Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta, de modo que Deus o ressuscitou e o fez assentar à sua destra, exaltando-o soberanamente e concedeu-lhe um nome acima de todo nome. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, e versículo de número 2. Por isso, o apóstolo Pedro também disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo faz referência a Deus como Salvador e o modo como ele salva o homem através da seguinte narrativa. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 e 6. A graça do Evangelho é uma manifestação do coração de Deus e uma explicação dos motivos do plano da salvação. Isto porque, quando o apóstolo diz, pela graça sois salvos, ele destaca aquele que fez o impossível aos homens, através da sua misericórdia e amor. Deu seu Filho único. Quando o apóstolo diz, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ele sublinha como Deus salva o homem por intermédio de Cristo, pelo ato de fé daqueles que creem em Jesus, o Salvador, pela pregação do Evangelho. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 23. E quando o apóstolo diz, sois salvos por meio da fé, na verdade ele faz uso de uma metonímia, pois o homem é salvo por intermédio de Cristo. Como Cristo é o autor e consumador da fé, o apóstolo Paulo substitui no verso o que seria o autor, Cristo, por sua obra, fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e versículo de número 8. Essa forma literária que o apóstolo Paulo se utiliza, a metonímia, é uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva de contiguidade material ou conceitual com o conteúdo ou referente ocasionalmente pensado. Então, no contexto que nós falamos, a expressão fé, que é dom de Deus,
é, na verdade, uma referência em forma de metonímia que diz que se refere a Cristo, de Cristo. Então, a fé que havia de vir se manifestar, Gálatas 3:23, que também se traduz por verdade, fidelidade, é o próprio Cristo. Desta forma, entendemos perfeitamente que ao homem é lhe dada a possibilidade de crer. No texto abaixo, o Senhor Jesus diz que pela sua palavra hão de crer em mim. Não diz, por sua determinação e eleição hão de crer. Vejamos, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João capítulo 17, versículo 20. Ser salvo não é algo proveniente dos homens, antes é dom de Deus, porque o plano de salvação foi uma iniciativa, construção e consumação de Deus. Igualmente, a salvação não vem de obras da lei, o que exclui a jactância. Como recebemos a salvação, então? Na antiga aliança, Deus se propôs demonstrar misericórdia aos que o obedecessem, Deuteronômio 5:10. E na nova aliança, ele propôs salvar os crentes, os que obedecem ao Evangelho, ou seja, a loucura da pregação. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. O homem é salvo por Cristo, em outras palavras, mediante a fé. Como a fé tem por tema o Cristo, deve ser anunciada e defendida. Romanos 1:8, Gálatas 3, versículo 2, Judas 1, versículo 3, Filipenses 1, versículo 27. Para alguém ser salvo, primeiro precisa ouvir o Evangelho, a boa nova acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 3, que também é nomeado loucura da pregação, poder de Deus, sabedoria de Deus, palavra da cruz e etc. Primeiro é anunciada a fé, a mensagem cujo personagem central é Cristo. E então o homem precisa acreditar na mensagem anunciada, conforme diz Romanos 1:16. Crer, acreditar, confiar é o mesmo que descansar, invocar, conforme Romanos 10:9, o versículo 10 e o versículo 13 também. Então chegamos ao arrependimento, que é a consequência de uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade só ocorre após o indivíduo ouvir a mensagem de fé. Ou seja, a fé vem primeiro que o arrependimento. Primeiro foi dado o dom de Deus, Cristo. A fé manifesta e só então ocorre o crer, o invocar, pois o crer depende da fé. Após responder ao carcereiro que bastava crer no Senhor Jesus para ser salvo, o apóstolo Paulo pregou a palavra do Senhor, ou seja, fez a pregação da fé, pois sem a pregação da fé não havia como o carcereiro crer que Jesus é o Cristo. Pregar a fé não consiste somente em dizer Jesus te ama, Jesus tem uma bênção para você, Jesus vai mudar a sua história e etc, e etc. Anunciar a fé consiste em anunciar que Jesus de Nazaré é o Cristo, o filho de Davi, que segundo o previsto nas Escrituras foi preso, crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas a mensagem resumida acima é, na verdade, a fé que proporciona a mudança de concepção. No grego, metanoia, em quem a ouve, de modo que o homem possa crer em Cristo, como diz as Escrituras, salvação em Cristo é libertação da condição herdada de Adão através da morte e sepultamento com Cristo. Vês que Deus cria uma nova criatura, como falamos a princípio, segundo a natureza divina, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 de Pedro 1, versículo 4. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Gálatas 2:17.
A salvação depende de Deus única e exclusivamente, pois em Cristo é feita a provisão de salvação por meio da sua manifestação, morte e ressurreição, e assim é garantida a salvação. Uma salvação imutável, no poder e na fidelidade de Deus. Mas para Deus aliar o atributo justo com a função de justificador, providenciou a salvação em Cristo por meio da fé. Então, em Cristo há poder para a salvação, mas só a alcançam aqueles que o invocam, crendo nele como o enviado de Deus. Romanos 3 e 26. Gostaríamos de deixar uma expressão que resume esse tema do poder salvífico, da obra salvadora. A expressão é: o sangue de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade de qualquer pecado, mas só é eficiente para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Salvação bíblica se refere à libertação da consciência da ofensa de Adão. Morte, portanto, através da morte com Cristo, o homem, então, é justificado do seu pecado. Romanos 6, versículo 7. E através do novo nascimento, o homem recebe a declaração de Deus de que é justo. E através da santificação, ele é tornado justo aos olhos de Deus, sendo santo, inculpável, livre de toda condenação. Romanos 8, versículo de número 1. Queridos irmãos, esperamos em Deus que este tema tenha enchido o coração de todos aqueles que estão acompanhando esse programa. Você possa compartilhar, você possa distribuir com seus amigos, com aqueles que ainda não tiveram acesso ao conteúdo, que a sua alma possa estar fortalecida pelo plano, a revelação das Escrituras a respeito do plano salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esperamos, em breve, continuar com esse tema tão importante aqui no nosso programa Teologia Viva.